O que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como você enxerga o mundo para sempre. Existem 16 mistérios que permanecem sem solução até hoje, desafiando a lógica e a ciência, e cada minuto que passa nos deixa mais longe de uma resposta. Não saia daqui, porque o tempo está correndo e você não pode perder o mistério que revelamos no final. Já deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos curiosos como este. Primeiro mistério: o som do bloop. Em 1997, um som extremamente potente, chamado de bloop, foi captado no Oceano Pacífico por microfones submersos da NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. O som era tão alto que foi ouvido a mais de 5.000 quilômetros de distância. Isso fez com que muitos acreditassem que ele vinha de uma criatura colossal escondida nas profundezas do oceano. Por mais que os cientistas tenham investigado, até hoje ninguém conseguiu determinar sua origem exata. Alguns sugerem que poderia ser o movimento de uma placa tectônica ou até mesmo o som de um enorme iceberg se partindo. Mas o que mais intriga é que as características do som se assemelham ao padrão de vocalizações de seres vivos, embora nenhuma criatura conhecida tenha capacidade para produzir algo tão poderoso. Para alimentar ainda mais os debates, teorias conspiratórias apontam que o som pode ser um indício de uma forma de vida gigante, ainda não descoberta, habitando as profundezas abissais. Seja natural ou biológico, o bloop permanece um dos mistérios mais fascinantes do nosso planeta. Segundo mistério: as luzes de Marfa. No deserto do Texas, Estados Unidos, moradores e visitantes relatam avistar luzes misteriosas que flutuam no horizonte, conhecidas como as luzes de Marfa. Elas aparecem aleatoriamente, mudam de cor, se movem de forma errática e até parecem dançar no céu. O fenômeno é registrado há mais de um século, mas até hoje ninguém consegue explicá-lo. Alguns cientistas sugerem que pode ser uma ilusão óptica causada pela refração de luzes de carros ou estrelas próximas ao horizonte. No entanto, relatos das luzes datam do século XIX, antes mesmo de existir eletricidade ou veículos na região. Isso levanta ainda mais dúvidas sobre sua origem. Enquanto isso, teorias sobrenaturais apontam que as luzes poderiam ser fantasmas, sinais extraterrestres ou até mesmo portais para outras dimensões. Por mais que diversas pesquisas tenham sido feitas, as luzes de Marfa continuam sendo um espetáculo inexplicável para todos que as presenciam. Terceiro mistério: a cidade perdida de Nam-Adol. No meio do Oceano Pacífico, nas Ilhas Carolinas, encontra-se Nam-Adol, uma antiga cidade composta por enormes blocos de pedra, muitos pesando toneladas. A cidade é conhecida como a Atlântida do Pacífico e foi construída sobre uma série de ilhotas artificiais. O mais intrigante: ninguém sabe ao certo como aquelas pedras foram transportadas até lá. Os arqueólogos estimam que a construção aconteceu por volta de 1200 d.C., mas as tecnologias disponíveis naquela época não explicam como os antigos habitantes conseguiram erguer algo tão monumental. Além disso, a origem da civilização que construiu Nam-Adol ainda é um mistério. Algumas lendas locais dizem que a cidade foi construída com a ajuda de magia, enquanto outros acreditam que possa ser obra de uma civilização avançada que desapareceu misteriosamente. Nam-Adol permanece um enigma arqueológico que desafia nosso conhecimento histórico. Quarto mistério: as pedras deslizantes do Vale da Morte. No deserto do Vale da Morte, na Califórnia, pedras enormes parecem se mover sozinhas, deixando trilhas longas e perfeitamente visíveis no solo seco. Essas pedras deslizantes pesam até 300 quilos e, mesmo sem intervenção humana, continuam a mudar de posição com o tempo. Pesquisadores especulam que uma combinação de vento, gelo e lama pode ser responsável pelo fenômeno, mas ninguém conseguiu replicar o movimento em laboratório com todas as condições semelhantes. As trilhas muitas vezes mudam de direção, o que dificulta ainda mais a explicação científica. Teorias sobrenaturais sugerem que as pedras poderiam ser movidas por forças invisíveis ou até mesmo por campos magnéticos. Até hoje, as pedras deslizantes permanecem um dos fenômenos mais estranhos já registrados no mundo. Quinto mistério: o mecanismo de Antiquitera. Descoberto no início do século XX, o mecanismo de Antiquitera é um artefato grego antigo considerado o primeiro computador da história. Com engrenagens extremamente complexas, ele era capaz de prever eclipses e mapear ciclos astronômicos com precisão impressionante. O que intriga os cientistas é como uma tecnologia tão avançada pôde existir cerca de 2000 anos atrás. A complexidade do mecanismo sugere um nível de conhecimento mecânico que não deveria existir naquela época.
Estudos revelam que ele pode ter sido usado para entender fenômenos astronômicos, mas isso levanta a pergunta: como os gregos antigos adquiriram tanta precisão sem os recursos modernos? Não há registros de outros dispositivos semelhantes. Teóricos sugerem que o conhecimento por trás do mecanismo pode ter sido perdido com o tempo, ou, em teorias mais ousadas, que ele seria evidência de contato com civilizações extraterrestres. Até hoje, o mecanismo de Antiquitera é um quebra-cabeça histórico e tecnológico. Sexto mistério: o buraco de Mel, em Washington. Na década de 1990, um homem chamado Mel Waters afirmou ter encontrado um buraco no estado de Washington que parecia não ter fundo. Segundo ele, o buraco de Mel era tão profundo que nenhum equipamento conseguia medir sua profundidade. Além disso, Mel relatava eventos bizarros ao redor do buraco, como a suposta ressurreição de animais jogados dentro dele. Os cientistas nunca conseguiram localizar ou investigar o buraco, mas os relatos geraram um fascínio enorme, levando a muitas especulações. Será que o buraco é real, ou seria apenas um mito local que ganhou força com o passar dos anos? Algumas tentativas de localizar a região terminaram em fracasso. Teorias populares dizem que o buraco poderia ser um portal para outra dimensão ou uma espécie de experimento militar secreto. Independentemente de sua existência, o mistério do buraco de Mel continua a intrigar o mundo até hoje. Sétimo mistério: o manuscrito de Voynich. Considerado o livro mais misterioso do mundo, o manuscrito de Voynich é um texto ilustrado, escrito em uma língua completamente desconhecida, com diagramas de plantas, estrelas e figuras enigmáticas. Descoberto no início do século XX, ele permanece indecifrável, mesmo com os esforços das melhores mentes e tecnologias modernas. Alguns pesquisadores acreditam que o manuscrito seja um elaborado código criado para proteger segredos antigos, mas até hoje ninguém conseguiu identificar nem mesmo o alfabeto utilizado. As ilustrações, muitas vezes desconexas, não ajudam a trazer clareza. Existem teorias de que o livro pode ser uma brincadeira elaborada, uma obra de arte sem sentido, ou até mesmo o trabalho de uma mente conectada a realidades diferentes da nossa. O manuscrito de Voynich desafia linguistas, historiadores e criptógrafos, e seu segredo ainda está intacto. Oitavo mistério: as esferas de pedra da Costa Rica. No meio das florestas da Costa Rica, foram descobertas dezenas de esferas de pedra perfeitas, algumas pesando até 15 toneladas. O mais impressionante é a precisão com que foram esculpidas, algo extremamente difícil de alcançar até com tecnologias modernas. Quem as fez e por quê? Estudos apontam que elas podem ter sido criadas por uma civilização pré-colombiana, mas não existem ferramentas ou registros que expliquem como algo tão avançado foi produzido. Além disso, sua função é um enigma. Seriam símbolos religiosos, obras de arte ou marcadores geográficos. Enquanto algumas pessoas sugerem que as esferas podem ser evidências de uma civilização perdida, outras teorias mais ousadas as conectam a visitantes de outros planetas. Apesar de serem fascinantes, as esferas da Costa Rica permanecem cercadas por mistério. Nono mistério: o incidente do Passo Dyatlov. Em 1959, na Rússia, 9 alpinistas experientes perderam a vida em circunstâncias bizarras nos Montes Urais, no chamado incidente do Passo Dyatlov. As barracas foram encontradas rasgadas por dentro, e os corpos estavam dispersos, muitos deles com ferimentos inexplicáveis, como costelas quebradas e crânios fraturados. A temperatura estava congelante, e alguns corpos foram encontrados sem roupas ou sapatos, aumentando a confusão sobre o que realmente aconteceu. Teorias vão desde avalanches a ataques militares secretos e até mesmo eventos sobrenaturais ou alienígenas. Nenhuma dessas explicações foi totalmente comprovada. Apesar das investigações oficiais, o incidente continua a alimentar debates e documentários ao redor do mundo. Até hoje, o Passo Dyatlov é um dos mistérios mais sinistros e intrigantes da história recente. Décimo mistério: as linhas de Nazca. No deserto de Nazca, no Peru, gigantescos desenhos foram criados no chão, retratando figuras de animais, plantas e formas geométricas. Essas linhas, conhecidas como linhas de Nazca, são tão grandes que só podem ser completamente vistas do céu, o que levanta a intrigante questão: como uma civilização antiga conseguiu criar algo tão preciso sem poder observar de cima? Os arqueólogos acreditam que as linhas de Nazca foram feitas pela civilização que habitava a região entre 500 a.C. e 500 d.C., mas o propósito exato dessas figuras permanece desconhecido.
Alguns sugerem que poderiam ser caminhos cerimoniais ou representações de rituais religiosos para pedir chuvas, já que a região é extremamente árida. Teorias mais controversas apontam que as linhas seriam mensagens para seres extraterrestres ou até mesmo pistas de pouso para naves alienígenas. Embora muitas hipóteses existam, nenhuma explicação definitiva foi encontrada, deixando essas figuras como um dos maiores enigmas da arqueologia. Número 11. A Bateria de Bagdá. Descoberta na década de 1930, a Bateria de Bagdá é um pequeno recipiente de argila contendo uma barra de ferro cercada por um cilindro de cobre. Cientistas acreditam que, se preenchida com um líquido ácido, como vinagre ou suco de limão, a bateria poderia gerar uma pequena corrente elétrica. Mas qual seria a finalidade desse dispositivo, criado há mais de 2000 anos? O conceito de eletricidade não era conhecido no mundo antigo, o que torna a descoberta ainda mais intrigante. Algumas teorias sugerem que a bateria poderia ter sido usada para galvanizar objetos, como joias, enquanto outras acreditam que ela tinha algum propósito religioso ou medicinal. Apesar dos avanços na ciência, a função exata da bateria de Bagdá continua um mistério. Para alguns, é um exemplo de tecnologia muito à frente de seu tempo. Para outros, é mais uma evidência de que nossa compreensão do passado ainda é limitada. Mistério 12. O Farol de Alexandria. O Farol de Alexandria, no Egito, foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele foi construído há mais de 2000 anos e alcançava uma altura impressionante de cerca de 100 metros, sendo o maior farol já construído. No entanto, o que intriga os historiadores não é apenas sua grandiosidade, mas o fato de que não sabemos exatamente como ele funcionava ou como foi destruído. Alguns relatos sugerem que espelhos gigantes eram usados para refletir a luz do sol durante o dia, enquanto à noite um fogo ardia no topo da torre. Mas como esses espelhos foram construídos e mantidos funcionais em uma estrutura tão alta? E o que aconteceu com essa obra-prima? Ela desapareceu após uma série de terremotos, mas ninguém sabe exatamente o que restou dela. O Farol de Alexandria permanece como um símbolo da engenharia antiga que desafia o entendimento moderno. Sua reconstrução em forma de teoria é uma das maiores curiosidades da arqueologia até hoje. Mistério 13. As Trombetas de Taos. Na pequena cidade de Taos, no Novo México, moradores e visitantes frequentemente relatam ouvir um som misterioso conhecido como trombeta de Taos. É um zumbido baixo, contínuo, que parece vir de lugar nenhum e, ao mesmo tempo, de todas as direções. O mais intrigante, nem todo mundo consegue ouvi-lo. Pesquisadores tentaram identificar a origem do som, mas sem sucesso. Algumas teorias sugerem que pode ser causado por fenômenos naturais, como microtremores no solo ou ventos específicos da região. Outras hipóteses incluem a possibilidade de ruídos industriais ou até mesmo alucinações auditivas em massa. Para os mais céticos, o som é apenas um caso de sensibilidades individuais. Já para os mais ousados, ele poderia ser evidência de atividade extraterrestre ou sinais de outra dimensão. O fato é que, até hoje, as trombetas de Taos continuam um mistério insondável. Mistério 14. O Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, localizado entre Miami, Porto Rico e Bermudas, é conhecido por ser uma área onde inúmeros aviões e navios desapareceram misteriosamente ao longo dos séculos. Muitos desses desaparecimentos ocorreram sem qualquer vestígio ou explicação lógica, alimentando lendas e especulações sobre o local. Alguns cientistas sugerem que o fenômeno pode ser explicado por fatores naturais, como tempestades violentas, correntes oceânicas traiçoeiras ou liberação de gás metano do fundo do mar. No entanto, nenhuma dessas explicações consegue justificar todos os casos documentados. Teorias mais criativas incluem abduções alienígenas, portais para outras dimensões e até a existência da cidade perdida de Atlântida no fundo do triângulo. Apesar dos avanços na tecnologia, o mistério persiste, e a área continua a atrair a curiosidade de cientistas e aventureiros. Mistério 15. A Cratera de Patonsky. No meio de uma floresta remota na Rússia, existe uma formação misteriosa chamada Cratera de Patonsky. Com cerca de 40 metros de altura e composta por rochas empilhadas de maneira incomum, a cratera intriga cientistas desde sua descoberta. Ela parece ter sido criada por uma explosão massiva, mas não há sinais de impacto de meteoro ou qualquer outro evento óbvio. Os cientistas propuseram várias teorias, incluindo explosões subterrâneas de gás ou até mesmo atividades vulcânicas. No entanto,
a falta de vestígios de calor ou lava contradiz essas hipóteses. Além disso, o formato único da cratera não se assemelha a nenhum outro fenômeno natural conhecido. Lendas locais dizem que a cratera pode ser o local de queda de uma nave alienígena ou uma estrutura artificial deixada por uma civilização perdida. Até hoje, a cratera de Patonsky permanece como um mistério isolado e impressionante. Mistério 16. O planeta 9. Desde 2016, astrônomos vêm sugerindo a existência de um nono planeta no nosso sistema solar. Chamado de Planeta 9, ele seria uma enorme massa celeste localizada além de Netuno, cuja presença é inferida pelo comportamento gravitacional de outros corpos no espaço. Mas ninguém jamais viu o tal planeta. Apesar de cálculos precisos apontarem para sua existência, o Planeta 9 permanece invisível. Alguns sugerem que ele poderia ser composto de matéria escura ou estar tão longe que ainda não temos tecnologia para observá-lo diretamente. Teorias mais ousadas propõem que o Planeta 9 pode não ser um planeta, mas sim um buraco negro ou uma estrutura artificial criada por uma civilização avançada. Até que ele seja encontrado, o Planeta 9 é um dos maiores mistérios da astronomia moderna. Esses 16 mistérios nos mostram que o desconhecido ainda é vasto e intrigante. Por mais que avancemos na ciência e na tecnologia, sempre haverá algo que desafia nossa compreensão. Qual desses mistérios mais chamou sua atenção? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos curiosos. Afinal, o universo está cheio de perguntas, e juntos podemos buscar as respostas.